Bom dia a todos, sejam bem-vindos para quem está online, para quem veio aqui hoje nos assistir presencialmente. É uma honra a gente poder receber novamente a doutora Alex, a doutora Tayeli aqui para falar de um tema que tem movimentado muito aí o nosso cenário Brasil, para quem está acompanhando essa reforma tributária já vem sendo discutida há longo tempo, né? Era uma promessa que a gente vinha acompanhando, e agora, finalmente, ela sai do papel e começa a ser implementada a partir do ano que vem. Então, para que as empresas, né, possam estar bem preparadas para as mudanças que vão vir, se planejar e terem, né, também um planejamento tributário adequado, que isso vai gerar competitividade para elas, economia no futuro. Então, é muito importante esse debate que a gente vai ter aqui hoje, e a gente tem a felicidade de ter um escritório tão bem preparado para tratar desse assunto que é complexo, é difícil, poucas pessoas entendem, né? Nosso regime tributário aqui no Brasil é extremamente complexo, a todo tempo tem uma norma nova, uma mudança, e vocês conseguem estar bem atualizados e trazer isso para a gente. Então, é realmente uma honra, né, e uma alegria muito grande para a gente poder estar aqui com vocês hoje. Então, agradecer imensamente doutor Alex, que é sócio do escritório FCS, que está aqui com a gente há uns 25 anos, mais ou menos, eu acho, né, por aí. Eles são o escritório que presta assessoria para o sindicato. Doutora Tayeli, que é coordenadora lá no escritório também. Obrigada, doutora. Ela é a representante, né, do núcleo tributário. Então, estar aqui com as duas autoridades, as maiores autoridades do escritório nesse assunto, é muito bacana. Vocês querem passar o currículo, apresentar? Vamos rapidinho, né? Podemos seguir? Então, assim, só para apresentar o currículo deles, antes de passar a palavra, a doutora Alex, então, é advogada e sócia do escritório FCS, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, MD em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, autor do livro Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos e a Deformação do Conceito de Interesse Comum à luz do parecer normativo 4 de 2018 pela Dialética, membro do Grupo de Estudos de Direito Tributário da FGV, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB e da Seccional Mato Grosso. Então, vocês veem aqui que é realmente, como eu disse, eu não menti aqui, uma autoridade na área tributária. A doutora Tayeli é advogada e coordenadora do escritório FCS, mestre em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista em Processo Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, autora do livro Redirecionamento da Execução Fiscal para a Responsabilização de Grupo Econômico pela Dialética, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Seccional Mato Grosso. Então, são realmente duas autoridades agora comprovadas pelo currículo aqui. Então, vamos começar pela doutora Tayeli, vamos começar por ela. Queria agradecer aí a todos pela presença e participação. A diretoria do sindicato agradece imensamente a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Pode vir, doutora. Obrigada, doutora Patrícia. Bom dia a todos, pessoal que está online. É uma honra para nós estar aqui falando de um assunto de tamanha relevância, né, e de impacto nacional. O nosso objetivo aqui hoje é tratar da reforma tributária, focado no planejamento e eficiência fiscal na área da saúde. Então, antes da gente entrar nas mudanças que vieram, né, nesse segmento específico, é importante a gente relembrar o cerne da reforma tributária, que é sobre o consumo, né? O objetivo da reforma foi a extinção de 5 impostos que a gente conhece bem, que é o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, para que fosse surgido o imposto sobre o valor agregado, aquilo que a gente escuta falar de IVA dual, né? Que é composto da CBF, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ah, Tayeli, mas por que 2 impostos? Por que não só um? Porque a gente tem um sistema federativo em que a União, estados e municípios, eles têm uma certa autonomia, uma certa independência. Então, para que houvesse essa divisão, esse compartilhamento de receitas, foi necessário a criação da contribuição de competência nacional, né, federal da União,
e o IBS de competência subnacional, que é o imposto que vai ser compartilhado entre os estados e os municípios. Aqui é uma observação a título de curiosidade, que o IVA, que é um modelo de tributação sobre o consumo, ele é utilizado em 174 países, de 193 reconhecidos pela ONU. Então, ele já é, principalmente na Europa, um modelo de tributação sobre o consumo muito adotado. E juntos eles compõem o valor sobre o imposto agregado. Talvez surja alguma dúvida a partir da premissa aqui que a gente está conhecendo a reforma tributária do zero, né? Por que fala imposto sobre valor agregado? É importante a gente fazer essa menção. Porque hoje, os prestadores de serviço, por exemplo, a gente fala que eles pagam o imposto no efeito cascata, cumulativo, porque vocês não trabalham com o sistema de creditamento. A não ser as empresas que estão no lucro real, que talvez já tenham uma certa familiaridade aí com a não cumulatividade. Então, o IVA, o objetivo dele é eu pagar só aquilo que eu agrego naquela cadeia, né? Então, eu abato tudo que eu já paguei do imposto e pago só a diferença do que eu acresci no produto na próxima. E aí, a reforma tributária, que prevista na emenda constitucional 132, esses impostos eles já foram regulados com uma lei que passou a vigorar agora em janeiro de 2025, é a Lei Complementar 214, de 2025, onde ela traz a instituição desses dois impostos, que eu mencionei para vocês, e também já traz os estudos de como vai funcionar essa alíquota de referência, que a gente vai ver ali na linha do tempo, que essa reforma, apesar de começar a ser implementada em 2026, ela está prevista para acabar efetivamente só em 2033. Então, a gente tem um longo processo aí de adaptação em que nós precisaremos conviver com dois sistemas tributários. O antigo, que é o que a gente, pelo menos, acha que conhece bem, né? Mas cada dia também tem uma novidade, e o novo. Aí eu trouxe para vocês, no Brasil, a gente, diante das necessidades de segmento, da saúde, de cesta básica, do agro, essa reforma teve várias exceções, então foi necessário se criar vários regimes diferenciados. A saúde, por exemplo, é um segmento que a gente vai ver que tem um desses regimes. Então, eu trouxe aqui o estudo das alíquotas padrão, de acordo do que a gente tem hoje no geral, né? Então, são 4. Tem o segmento que não tem benefício nem regime diferenciado nenhum, ele vai se enquadrar aqui no geral, que hoje, pelos estudos, essa alíquota está calibrada em torno de 27,5% a 28%. Desse total, 17,7% é do IBS, aquilo que eu mencionei, o Imposto sobre Bens e Serviços destinados a estados e municípios, e 9,8% para a União, que é a contribuição sobre bens e serviços que vem substituir o PIS e a COFINS. Nós temos também a previsão da redução de alíquota em 60% para determinados regimes, não, para o regime da saúde, né? Onde de 27,5% essa alíquota cai para 11%, sendo 7% de IBS e CBS e 3%. Desculpa, é 4%, tá? Daí 4% da União, que a gente fecha os 11% dessa redução. Tem uma alíquota intermediária, que ela está prevista para a redução dos profissionais autônomos, então nós, por exemplo, da advocacia, estamos enquadrados nessa alíquota intermediária, a contabilidade e algumas outras profissões. Saúde está na 10%. Então, tem um total de 19,2%, e também tem previsão de ou produtos ou serviços que têm a alíquota zerada, onde não vai ter a incidência do IBS e CBS. E aí, não vai ter nada destinado aos estados e municípios, né? São produtos e serviços. Aqui eu fiz uma transição do que a gente tem hoje, uma linha do tempo, entre como vai funcionar a sistemática que a gente está agora, até a implementação total da reforma tributária, que, como eu falei, vai demorar bastante tempo. A partir do ano que vem, né, a gente fala 2026, parece que está longe, mas, na verdade, a gente já vai estar aqui daqui a 6 meses.
a gente já começa com as alíquotas testes do IBS e da CBS. Claro que, né, a IBS é 0,1%, e a CBS 0,9%. Ela vai ser compensada também com o PIS e a COFINS, mas a gente vai ter só um ano de teste das contribuições. Porque em 2027 já tem extinção total do PIS e da COFINS, e a CBS já começa a ser paga integralmente. O IBS estadual vai ter uma alíquota teste de 0,05% e o municipal de 0,05%. A CBS também pode ser reduzida. E aí, a partir de 2029, né, então 2028, a gente já tem a CBS sendo paga normalmente. Em 2029, começa, de forma mais significativa, a redução do ICMS e ISS e o aumento do IBS de forma gradativa. Então, a gente começa em 10%, 2030 a gente vai para 20%, 2031 a gente vai para 30%, e sempre calibrando as alíquotas para que não haja perda de arrecadação. Então, a partir do momento que eu pago mais IBS, eu diminuo meu ICMS e ISS proporcionalmente. 2032 vai ter uma redução do ICMS e ISS e o aumento do IBS em 40%, e 2033 está prevista a extinção total do ICMS e ISS. Falando especificamente no caso da saúde, do ISS, né? E sendo recolhido só o IBS. Como eu mencionei, a saúde, ela tem na lei uma previsão de um regime diferenciado, que é justamente a redução das alíquotas, os serviços de saúde, né? Então, na Lei Complementar 214 de 2025, a gente tem uma lista de serviços, e aí o doutor Alex vai tratar especificamente mais da frente, que traz um rol. Esse rol ele é taxativo, né? Então, para que você tenha um regime diferenciado, é preciso que aquele serviço, ou aquele medicamento, ou aquele dispositivo esteja nesse rol. Aqui é uma observação que eu achei relevante, porque hoje a base de cálculo do IBS e da CBS vai ser a mesma, ou seja, vai ser o valor do serviço que vocês estão prestando, né? Não vou ter mais aquela diferença de que, meu PIS e COFINS, às vezes eu tenho que calcular pelo faturamento e o ISS no valor de serviço da nota fiscal. Agora, será tudo o valor do serviço prestado. E aí, os valores glosados, né, pela auditoria médica, a gente sabe que vocês sofrem muito com isso, plano de saúde, obviamente não deve integrar a base de cálculo desses impostos. E também não há vedação para a inclusão de serviços já existentes na lista positiva, porque a gente vai ver que, em relação aos dispositivos médicos e medicamentos, tem. Né? Então, a qualquer tempo, essa lista pode ser revista e acrescentar serviços da saúde que hoje não estejam, porventura, previstos na lei complementar. Além dos serviços, tem também a previsão de dispositivos médicos com redução de 60%, são 105 itens, e dispositivos médicos com redução de 100% da alíquota. Então, lembra que eu mencionei lá que tem os 4 tipos de alíquota padrão? Dispositivos médicos é um dos que são beneficiados da não tributação do CBS, da CBS e do IBS. Os medicamentos, a regra geral é redução de 60% para todos. Mas tem uma lista exemplificativa em que 383 medicamentos têm redução zero de CBS e IBS. A gente trouxe também, na verdade, não tem, né? Mas a gente pode depois acessar a lei complementar para dar uma analisada sobre eles. Então, deixa um pouquinho, doutor, só para falar aqui desse ponto importante. Em relação aos dispositivos médicos e medicamentos, a lei traz uma trava no rol. Ele não pode ser revisto a qualquer tempo como serviços da saúde. A cada 120 dias, vai se reunir o ministro da Fazenda, o Comitê Gestor, o Ministério da Saúde, para fazer a inclusão de novos medicamentos que são inexistentes até a data da última revisão. Ou seja, vai ter que ser um dispositivo, um medicamento novo, e que atendam às mesmas finalidades daqueles já existentes. Então, eu esqueci, estou colocando agora, a lei meio que veda essa sistemática. Isso também foi muito criticado, porque essa lista foi até atualizada quando da edição definitiva da lei complementar,
justamente em razão disso, né? É complicado você ter um rol taxativo com tantos dispositivos e tecnologias que a gente tem por aí. Muitas das vezes existentes no exterior, mas ainda não incorporadas dentro do Brasil. Eu só ia falar mais um ponto em relação a esses slides que eu trouxe aqui. Um exemplo, assim, bem básico para quem está no lucro presumido, que hoje, se a gente for considerar a carga tributária dos impostos sobre o consumo, aqueles 5 que eu falei, né? No caso da saúde, PIS, COFINS e ISS, eu tenho uma carga tributária de 6,65. Se eu for considerar o fator redutor da saúde naquela alíquota padrão, fazendo o cálculo cru, eu estou indo para 11%. Ou seja, né, de imediato a gente vê que que há um aumento da carga tributária, mas a gente vai, o doutor Alex vai empatar ali na frente, é que isso não necessariamente é o que eu vou pagar, porque a gente vai ter essa questão do creditamento. Que é o creditamento na saúde que eu vou falar agora. Apesar de a gente ter essa visão, né, imediata de que a minha alíquota vai para 11%, de 6,75% para 11%, os estabelecimentos passarão a utilizar créditos gerados em suas aquisições, coisas que vocês não fazem hoje. Quem está no lucro presumido paga ISS, PIS e COFINS de forma acumulativa. Você não se acredita de nada. E agora essa situação muda. Vocês vão passar a utilizar crédito de IBS, CBS de todas as aquisições. De dispositivo que vocês compram, de medicamento, de mão de obra terceirizada, porque mão de obra própria não vai gerar crédito. Não sei se está na frente, mas já estou adiantando. Então, por exemplo, a assessoria jurídica que gera a nota fiscal para vocês, ela paga IBS e CBS. Então, você vai utilizar esse crédito na sua conta final. O IBS e o CBS serão calculados por fora, eliminando a relatividade de tributos atuais, como o ISS, que eu mencionei, que é o imposto acumulativo. E isso, apesar de ser benéfico, claramente vai gerar uma complexidade na apuração de quem não está habituado. Então, você vai ter que ter um controle mais rígido, vai ter que ver nota a nota, porque se você deixar de fazer esse acompanhamento e perder algum crédito, esse custo vai, no final, para a empresa, né? Um ponto de atenção, serviços e produtos isentos ou com alíquota zero não gerarão créditos de IBS e CBS. Aquele dispositivo médico que eu falei, que tem redução de 100%. Se você faz a aquisição dele, ele não vai te gerar crédito nenhum. Se na minha prestação de serviço eu usei um medicamento no paciente sujeito a alíquota zero, ele não vai me gerar crédito. Porém, quando você for fazer o fechamento daquela conta, é o medicamento que você vai utilizar para cobrar na conta final do paciente. Mas você vai pagar o IBS e CBS sobre aquela conta, mas você não vai ter crédito nenhum. Então, esse é um ponto de atenção também, de saber, né, aquilo que efetivamente vai me dar direito ao crédito e o que não vai. Aqui eu coloquei uma observação sobre o crédito presumido do CBS, porque nessa transição, a gente precisa lembrar que os estabelecimentos de saúde, ainda que prestem serviços, eles têm todos um estoque de insumos, né, utilizados nessa prestação, e que vão estar ali na virada de chave do sistema. Então, vai ser possível ter crédito presumido de CBS sobre o estoque, mas somente para bens novos adquiridos para revenda, para a produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços a terceiros, né? Porque tem uma vedação de crédito para bem de uso e consumo pessoal, e isso não é só para a saúde nem para o estoque, na verdade, né? Todo bem e serviço de uso pessoal hoje não gera crédito. Só um detalhe, esse creditamento, o contribuinte ele tem que fazê-lo até junho de 2027. Então, faz o fechamento 31 de dezembro de 26, apura o creditamento através do estoque de produtos novos, como a Tayela explicou, e esse valor lança uma conta contábil para fazer compensação que poderá ser feito... Até 5 anos. Não, acho que são 10 parcelas desse creditamento inicial desse estoque.
Então, faz a compensação mensal. Então, as empresas elas têm que ficar muito atentas, porque esse levantamento ele deve ser realizado, esse creditamento ele deve ser lançado na conta contábil até junho de 2027. Eu tenho que prestar atenção, porque é um dinheiro que está na mesa, que se a empresa ou o prestador de serviço não se atentar, principalmente aqui, principalmente não, aquele que tem estoque de medicamento ou PME, ele vai perder esse crédito. Então, a gente parte do princípio que eu preciso consultar, por exemplo, o nosso quimioterápico. Eu preciso consultar numa lista a doutora e ver se ele possui um crédito ou não, porque não é tudo, né, que eu uso que vai possuir um crédito. Nós vamos passar agora por essa pergunta aí, tanto para responder a pergunta do creditamento do estoque, como daqui para frente também. Pode passar? Não, eu ia só falar dessa necessidade de ter o registro, porque eu acho até que você faz em 10 parcelas, mas você tem um prazo maior. Só que para você meio que regularizar esse estoque, que é o que a gente chama de decadência, né? O prazo é curto, que é até junho. Então, se você perder... É junho de 26. Fecha 31 de dezembro de 26, para fazer o inventário, e lançamento até junho de 27. Exatamente. Né? Então, a necessidade de ter o registro correto dos estoques, porque ou pode impedir o aproveitamento do crédito, por perda do prazo, ou, se tiver também algum erro, vai levar à glosa desse crédito posteriormente, né? Dito isso, eu trouxe aqui, literalmente, a letra da lei para vocês, né? O que diz a lei complementar. Então, o artigo 30 prevê que as operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero também possuem vedação à apropriação de créditos IBS e da CBS para utilização nas operações subsequentes. Então, é tudo que eu falei. Eu cancelo, né? Não posso me aproveitar do crédito, porque, como não houve a tributação, eles entendem, do produto ou do serviço na cadeia anterior, não tenho o que falar em creditamento. Nas hipóteses de requerimento ou suspensão, o creditamento será admitido somente no momento efetivo do pagamento. Isso também é uma inovação da reforma hoje. No sistema atual, a gente trabalha muito com crédito presumido, com crédito escriturado, e agora vai ser do efetivo pagamento. Então, paguei, eu tenho crédito. Se ainda não foi pago, eu não vou ter direito à fazer a utilização daquele valor. Aí, o artigo 381 traz esse crédito presumido que eu falei da CBS, que é sobre o estoque, né? Que o contribuinte poderá apropriar crédito presumido sobre o estoque de bens materiais existente em 1º de janeiro de 2027, nas seguintes hipóteses. Caso o contribuinte, em 31 de dezembro de 2026, estiver sujeito ao regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS e COFINS, em relação ao bens em estoque sobre os quais não houve apuração de crédito da contribuição, né, das duas contribuições aí, né, PIS e COFINS, em razão da sujeição ao referido regime de apuração. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quem está no lucro real já está no sistema não cumulativo. Então, provavelmente, ele já se utilizou desse crédito. Quem está no lucro presumido que faz o pagamento desses impostos de forma cumulativa, poderá fazer a opção aí do crédito presumido. Em relação aos bens em estoque sujeitos na aquisição, a tributária de incidência monofásica, de que tratam os seguintes dispositivos. O direito a crédito presumido previsto no caput somente se aplica a bens novos, né, que foi o que eu coloquei, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, ou importados para revenda para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros. Não se aplica aos produtos cuja aquisição foi contemplada por alíquota zero, sem contribuição, ou não sofreu incidência na contribuição para o PIS e da COFINS, então por isso que a gente vai precisar ter essa análise prévia. E não se aplica aos bens considerados de uso e consumo pessoal. Aí o artigo 57, ele traz uma lista do que é o uso de bens de consumo pessoal, e a gente vai ter várias coisas: joias, armamento, bebida alcoólica, plano de saúde, tem a previsão só se tiver em convenção coletiva, então até uma lista um pouco está sendo bem questionada. E não se aplica a bens incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte e a imóveis, ou seja, bem incorporados no ativo imobilizado, imóveis não darão direito a crédito presumido da CBS.
Agora a gente vai tragar essa aula aqui. Bom, bom dia a todos, né? Então, nós estamos hoje no cenário atual, nós somos prestadores de serviço da área da saúde. Como prestadores de serviço da área da saúde, a grande maioria paga pelo regime cumulativo. O que isso significa? Significa que o PIS, a COFINS e o ISS, que são os tributos que vão ser extintos com a reforma e serão criados o IBS e a CBS, eles são recolhidos, o PIS, COFINS e o ISS, sobre a receita. E como ele é tributado sobre a receita, ele é acumulativo. Então, um prestador de serviço, como, por exemplo, a Oncomed, que está aqui, ou própria a Mecor. Provavelmente a Mecor deve ser lucro presumido também. A Oncomed, eu acho que é lucro presumido. Real. 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 Então é um pouco diferente. Mas o lucro presumido, o estabelecimento de saúde, ele pega o valor da receita, ele simplesmente tributa. Lá tem insumos dentro, tem serviços de contabilidade que está precificado naquele custo, serviços administrativos, serviço de assessoria jurídica, aluguel, tudo é contemplado dentro do custo de uma empresa para precificar o produto, o serviço, vamos assim dizer. E esse valor, esses custos que estão inseridos naquela composição ali, hoje não tem creditamento. Então, o estabelecimento de saúde emite a nota, paga e acabou, está liquidado. O que fica com a reforma? A reforma, tudo que eu tenho de mão de obra, de prestação de serviço ou de aquisição de insumos, eu tenho como crédito para abatimento do que eu tenho a pagar. Então, hoje a Oncomed, por exemplo, ela já faz isso no PIS/COFINS, mas ela não faz no ISS. Ela agora hoje em tudo. E aí o creditamento ele não se limita só aos insumos utilizados na prestação de serviço, como acontece hoje no não cumulativo. Ele também toma crédito de assessoria jurídica, toma crédito de contabilidade, toma crédito de locação de equipamento. Então, tudo vem com o crédito. Isso gera o crédito é mais amplo. Porém, o crédito hoje é um crédito efetivamente pago. Né? Então, dentro daquelas alíquotas ali que a Tayane falou. O crédito hoje, por exemplo, da Oncomed, é um crédito de conta gráfica. Não necessariamente é pago. É um pouco diferente. Há uma mudança. A conta é gráfica e não do efetivamente pago. Então, vocês estão, por exemplo, no 925. Vocês sempre tomam crédito no 925, mas não necessariamente foi pago no 925, porque é um crédito de conta gráfica. Então, tem uma mudança mesmo para quem já está no não cumulativo, como é o caso de vocês, por optar pelo lucro real. Então, a mudança ela é muito grande. E o custo tributário ele tem que ser recalculado. Nós não sabemos exatamente qual é a carga tributária de cada cliente hoje. Efetiva, seja no lucro presumido, seja no lucro real. Essa conta ela tem que ser recalculada. Por quê? Porque tem mudanças muito significativas, tanto para quem está no lucro real, como para quem está no lucro presumido. Lucro presumido a gente já mostrou ali, a alíquota muda absurdamente, ela sai de 6,65 para 11. Na não cumulativa, ela está 9,25 no PIS/COFINS com mais 3 no ISS, daria 12,25. Só que a conta não é bem essa, porque o PIS/COFINS no não cumulativo, ele é conta gráfica, ele não é conta efetivamente paga. E hoje o crédito é do efetivamente pago. Então, é diferente também. Quando a gente vai fazer um orçamento particular, por exemplo, aí é um aquecedor no lucro real, que eu tenho que usar a média do trimestre anterior, porque como está rodando esse trimestre, eu ainda vou saber quando ele fechar. Então, é difícil, porque no lucro real é 6,65, era muito... No presumido. No presumido. Era mais fácil. Era mais fácil. Mais fácil para a base trabalhar. E hoje oscila demais. Qual funciona, por favor? Neila. Então, agora você imagina os estabelecimentos de saúde do lucro presumido que nunca trabalharam nesse regime, que agora tem que prestar muita atenção no creditamento, como vocês também vão ter que reaprender, embora vocês já tenham um pouco mais de costume de trabalhar no não cumulativo. Agora, o não cumulativo é para todo mundo, para todos indistintamente. Queira ou não queira, estarão enquadrados no não cumulativo. E no não cumulativo,
Toda a cadeia anterior significa o quê? Toda mão de obra de prestação de serviço, todo insumo adquirido, locação, gera crédito para o estabelecimento de saúde, que vai utilizar, quando ele for fazer o pagamento do IBS-CBS, ele vai deduzir todos esses créditos e ele vai pagar só a diferença. Então, a alíquota sai de 6,65 e vai para 11 no regime do lucro presumido, porém, teoricamente, haveria um aumento da carga tributária de quase o dobro. Porém, ele adquire, ele toma todo o crédito de entrada. E aí o crédito é de locação, de mão de obra, de serviços, de insumos. E aí entra um ponto muito importante que ainda acontece na área da saúde, que é mão de obra informal. Então, aquele negócio de pagar sem nota fiscal, seja médico, que é o prestador de serviço, seja porque ele exige para não ser tributado, seja um outro prestador de serviço, como de limpeza, uma diarista, um jardineiro, ou qualquer outra mão de obra, que aparentemente é mais econômico pagar sem o documento fiscal, e para o prestador de serviço também, ele acaba muitas vezes não declarando para questões de imposto de renda, vai se tornar mais caro, porque não vai tomar crédito. Então, nós temos que considerar que está pagando aquele valor e mais o crédito deixou de gerar, de 27,5. A gente tem uma pergunta do online que é bem interessante, só reforçar para esclarecer, perguntando se mão de obra na folha de pagamento gera crédito. Folha de pagamento, boa pergunta. Folha de pagamento não gera crédito. Então, Própria, né? regime seletista, folha de pagamento ali que está dentro ali do regime seletista, dentro da folha de pagamento do estabelecimento de saúde, não gera crédito. Ontem, nós estávamos numa outra reunião a respeito da reforma tributária com o cliente, e ele falou que tinha acabado de terceirizar a TI, transformou em PJ, a TI, do estabelecimento de saúde. Ou seja, ele está no regime que não gera crédito e que, com a reforma, passa a gerar crédito. Então, a reforma, de certa forma, ela incentiva a pejotização. Ela vai incentivar naturalmente a pejotização. E formalização. E, por outro lado, também a formalização da mão de obra, que já era terceirizada, que era informal, passa a ser formal. A pejotização, ela entra numa questão muito tênue entre se aquele serviço realmente pode ser pejotizado ou se aquilo é um regime seletista, ou seja, é um empregado disfarçado de pejotização. Então, isso tem que ser bem analisado, bem estudado, para ver se aquele setor da empresa pode ser realmente pejotizado, porque, se puder, vai ser muito, mas a eficiência fiscal vai melhorar. Então, aquilo que não geraria crédito passa a gerar crédito, consequentemente, paga-se menos na cadeia posterior. Aí depende se é o mês, aí já não, falando da mão de obra PJ, aí depende. Se ele dá a categoria da empresa dele. Independe. Porque, por exemplo, nosso jardineiro, ele vai lá na prefeitura e tira aquela nota avulsa. Só que é com pessoa física ou com pessoa jurídica? Pessoa física. Aí não, né? Não, com a mudança da reforma, a pessoa física, ela também é contribuinte do IBS-CBS. Só para vocês terem uma ideia, vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Locação de imóvel, eu tenho 10 imóveis locados na pessoa física. Com a reforma, eu passo a ser um contribuinte do IBS-CBS, mesmo sendo pessoa física. Hoje, a pessoa física não paga, ela paga imposto de renda. Vai passar a pagar o IBS-CBS. Não importa mais se é pessoa física, se é pessoa jurídica, não importa, ela vai pagar. Então, essa diferença, não, PIS, COFINS só paga a pessoa jurídica, a pessoa física não paga, acabou. Porque com a reforma, vai pagar IBS e CBS. Então, esse jardineiro, ele, mesmo sendo pessoa física, ele pode sim ser contribuinte do IBS-CBS, vai depender do faturamento dele, aí tem outras regras para pessoas que são microempreendedores, tá? Mas ele é, teoricamente, um contribuinte, sim, do IBS-CBS. Não, ainda nesse assunto, nota de MEI vai dar direito a crédito? Depende. Depende. Quem estiver enquadrado no Simples Nacional,
se ele for contribuinte do IBS-CBS, porque o Simples, a ideia da reforma era extinguir o Simples. Mas como 80% das empresas estão enquadradas no Simples no Brasil, a maioria das PJs são simples, a maioria é simples, o que o governo acabou fazendo? Manteve o regime do Simples Nacional, só que criou um sistema optativo. O Simples Nacional pode ser contribuinte do IBS por fora, dentro daquelas alíquotas ali que a Taeli mostrou, ou seja, 100%, dependendo do serviço, ou 60% ou 30%. Ou pode estar com as alíquotas do IBS e CBS dentro do Simples Nacional. O que isso significa? Ele vai pagar na guia DAS normal, tudo dentro. Só que nessa hipótese, ele vai gerar menos crédito, ele vai gerar o crédito proporcional ao efetivamente pago. Se ele está fora, ele fica no Simples, mas pega o IBS e deixa por fora, pagando recolhendo por fora, aí ele vai gerar nas alíquotas estabelecidas pelo governo federal, ou seja, ele vai gerar mais crédito. Então, a reforma, ela implica em o estabelecimento de saúde olhar também para os prestadores de serviço. Com quem que eu estou contratando? Com quem eu estou contratando está gerando mais crédito ou menos crédito? Porque isso vai influenciar lá na frente no seu pagamento. Porque se ele gera menos crédito, consequentemente, o estabelecimento de saúde vai pagar mais ao final, porque ele tem menos crédito para tomar. Se ele gera mais crédito, ele, consequentemente, vai pagar menos no final, porque vai diminuir o valor a pagar. Posso só falar nesse caso da Neila, por exemplo? No sistema atual hoje, seu jardineiro estando no Simples ou não, você consegue fazer um aproveitamento do crédito de PIS/COFINS no 9,25, que é o regime que você está. Com a nova sistemática, se você está no regime do lucro real, você vai pagar 9,25, mas você vai se creditar do seu EI, vamos pôr de IBS, CBS lá, proporcional à guia do DAS, 1,5%. Então, sobrou um resíduo aí para você de... Essa aqui, o exemplo que a Taeli deu é um exemplo muito interessante para você entender como muda o teu regime. Porque hoje, como o teu creditamento é gráfico e não do valor pago, nesse exemplo aqui, mesmo ele pagando menos, você se acredita em 9,25. Com a mudança, com a reforma, você vai se acreditar exatamente em 1,5 e não mais em 9,25. Não vai ser mais regime de conta gráfica, PIS/COFINS para o lucro real. Só um parênteses, não no caso do jardineiro. Jardineiro não é isso. Não, mas ele passa a ser também. Passa a ser, mas hoje ela não é acredita do jardineiro. Sim. Só para deixar sim. claro. É que hoje você não se acredita. É porque ele não está ligado. Sim. Não, sim, exatamente. Então, esse é outro ponto que muda. Com a reforma, passa a ser. Porque o que ele está falando é que toda prestação de serviço agora vai fazer diferença. Eu tenho um TI-BJ. Não, então, Já vai fazer diferença também. Né? Vai fazer um pouco mais de diferença, porque o que era zero, quase. O teu TI, por exemplo, não gera crédito hoje para você. De jeito nenhum. Vai gerar. E ele também não é vinculado à produção. Exatamente. Né? Fazer Assim, o TI já é controverso, porque uma empresa de saúde que realmente necessita do TI, mas a lei não classifica. Não, né? ela não é expressa, mas você pode sim se acreditar à medida que você considere e justifique que ela faz parte do seu insumo. Hoje, uma empresa de saúde não trabalha sem TI, não consegue mais. Então, esse é o objetivo da reforma, é acabar com essas discussões, porque hoje a Receita Federal realmente não admite isso como tomada de crédito. A empresa, para ela tomar, ela vai ter que ajuizar uma ação, levar isso a uma discussão judicial, provar que como de fato realmente é necessário, mas o governo ele vai criando óbices para diminuir a tomada de crédito. Né? Então, esse é um exemplo claro de que é essencial para a atividade, porém não gera crédito. Com a reforma, acaba esse tipo de discussão. Isso realmente gera crédito, acabou. Né? Então, essa discussão ela se encerra. Como também se encerra discussões se deve ser tributado pelo ISS ou pelo ICMS. Essa discussão vai acabar também. Então, como outras situações, como, por exemplo, locação. Locação não paga nem ICMS, nem ISS. Não paga nenhum nem outro. Agora acabou, vai pagar. Jurídica e física. Porque a física não importa mais se é perdeu, física ou jurídica. Acaba
isso são distorções que o sistema cria. O sistema criou algumas distorções ao longo dos anos, pela complexidade que foi gerando. Que distorções são essas? Diferenciar a pessoa física de jurídica do mesmo serviço, diferenciar, às vezes, segmentos que estão dentro, oferecendo o mesmo serviço, diferenciar indústria de comércio, de serviço, como existem essas diferenças. Hoje, não vai, a partir da reforma, não existe mais essa diferença. A carga tributária, teoricamente, que uma indústria vai pagar é a mesma do comércio, é a mesma do serviço. Não vai haver mais diferenças. A distinção nas tomadas de crédito. A ideia inicial do governo era que se tivesse a mesma carga tributária exatamente igual para todo mundo, indistintamente. Mas isso mesmo na Europa não foi possível criar. Então, criaram-se alíquotas diferenciadas, criaram-se regimes específicos. Então, foram criadas algumas situações específicas a depender do segmento. Mas o ideal deles era que fosse uma alíquota única para todo mundo e não tivesse distinção. Nem para escolher os players, era todo mundo em paridade de Exatamente igual. A reforma, de certa forma, ela amenizou um pouco a carga tributária da indústria, aumentou a carga tributária de serviço. Ela aumentou. Porque se a gente imaginar que na parte subnacional, vamos assim dizer, os estabelecimentos de saúde, eles pagavam só ISS, algum deles ainda, porque, por exemplo, a Oncomed não paga ISS sobre faturamento. Ela tem uma ação judicial, que inclusive foi eu que fiz há mais de 20 anos, para pagar para o profissional habilitado. O escritório de advocacia também não paga, se tiver no lucro presumido, não paga ISS pelo faturamento, paga por profissional habilitado. Isso foram distorções que foram criadas, que, de certa forma, é um benefício fiscal. Mesmo imaginando um hospital que paga o ISS, ele paga a alíquota de 3%. Se a gente olhar um estabelecimento que seria equivalente ao comércio, o ICMS, são 17%. Então, existe uma diferença entre ISS e ICMS. E, ao longo do tempo, com a digitalização, algumas coisas que eram comércio passaram a virar serviço. Então, hoje, no passado, há 20 anos atrás, um servidor, ele era um servidor físico, instalado lá na empresa, então tinha que fazer a imobilização daquele equipamento, comprar aquele equipamento. Hoje eu tenho a opção de ter um servidor virtual. Eu não compro mais, eu não faço mais um ato negocial de compra e venda que incide o ICMS. Eu coloco na nuvem um servidor virtual, que teoricamente teria que pagar o ISS, mas como é uma seção de equipamento, nem ISS paga pelo regime atual. Então, a tecnologia ela foi vendo brechas na legislação tributária que hoje não tem previsão legal para incidência nem de ISS. E não paga ICMS porque não é venda, não paga ISS porque não está previsto como incidência de ISS nesse tipo de sessão. Porque a locação. Então, mas sim, foi criado algo que era comércio, virou serviço, por conta da digitalização, por conta do mundo virtual. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Né? E aí, seguindo, pode. Então, nós temos aqui alguns pontos, que são pontos de atenção, tá? Então, nós temos aqui a virada de chave, sistema atual, que é PIS, COFINS e ISS incidindo sobre a receita de forma cumulativa, e com a reforma tributária, muda. Nós passamos a ter o creditamento na etapa anterior do CBS-DS, sobre uma base ampla. Nós temos aqui o segundo momento, que é o diagnóstico do impacto da reforma tributária. Qual é a nova carga tributária atual? Quanto que efetivamente é a carga tributária, levando em conta a especificidade de cada negócio, de cada cliente, de cada estabelecimento de saúde. Porque cada um tem uma realidade. E os creditamentos? Esse é outro ponto. Creditamento fiscal nas aquisições de serviços. Isso é muito importante. E já começa agora no final de 2026, que é o creditamento do estoque. Então, nós temos que ter o levantamento do creditamento do estoque. Esse creditamento, que virá decorrente ainda do sistema anterior,
vai gerar crédito para o sistema novo. Então, as empresas, elas já têm que começar a pensar nisso. Creditamento do estoque, creditamento de mão de obra, de prestação de serviço, de insumos. Qual a melhor forma de ter esse creditamento? Avaliar essa mão de obra informal, já começar a contratar para que seja formal. Avaliar os prestadores de serviços que geram crédito. Avaliar os insumos que não geram crédito com outros que geram crédito. Então, isso tem que ser feito, esse diagnóstico, para analisar e já ver as possibilidades de mudança, de implementação da reforma, para já se adaptar. A reforma, ela parece que está longa, mas não está. Ela já começa daqui 6 meses, com a alíquota teste, e a CBS daqui 1 ano e meio. Tem uma pergunta. Para 2025, quais seriam os critérios obrigatórios a serem adotados por hospitais e laboratórios? Aí, parênteses, alíquotas, periodicidade de pagamento. 2025 ainda... 2025 não muda nada ainda. Vai começar a partir de 2026 com a alíquota teste, que é aquela alíquota de 1% na CBS, que vai ser compensada com a COFINS, a partir do ano que vem. O que as empresas, os estabelecimentos de saúde têm que pensar é o que eu preciso fazer para saber quanto eu pago hoje e quanto eu vou pagar com o novo sistema. O que eu poderia fazer para melhorar o meu creditamento? Quais são as mudanças que eu tenho que fazer no meu negócio para melhorar o meu creditamento? Então, eu tenho aqui o cálculo da carga tributária atual e a nova carga tributária, levando em consideração a forma como a empresa trabalha hoje. Então, tem uma ideia de para quanto vai a minha carga tributária. E se eu analisar as mudanças, se eu avaliar as mudanças, o que eu posso mudar para melhorar meu creditamento? O que eu posso fazer? Algo que hoje eu compro, que talvez seja alíquota zero, e eu posso locar e vai me gerar crédito, mão de obra informal, TI, terceirização de alguma atividade interna da empresa que poderia ser terceirizada e até então ainda não foi, serviços de limpeza em geral, de segurança, de TI, outras atividades da empresa que, teoricamente, poderia terceirizar, que vai me gerar crédito, porque como está na folha de trabalho, está no regime seletista, não me gera crédito, poderia gerar. E isso eu vou, consequentemente, melhorar o quê? A minha eficiência fiscal. Eu vou ter mais crédito, tendo mais crédito, eu vou pagar menos. Então, esse estudo ele é muito importante. E plano de adequação para a transição. Então, o plano ele pode envolver revisão ou ajuste de preço, seja com fornecedores e clientes, pode acontecer de ter reorganização societária ou reorganização das operações. Então, isso tem que ser avaliado, né? E depois fazer o acompanhamento, porque a reforma tributária, ela começa o ano que vem, mas isso vai muito tempo para frente. E as empresas elas têm que estar preparadas para o que vai acontecer, né? Porque quem não estiver preparado acaba pagando mais, vai acabar jogando dinheiro pelo ralo. Né? Então, a empresa ela precisa estar atenta para as mudanças. Bom, entrando aqui, esse aqui é a tabela de NCM, que é uma tabela que está na lei complementar, que traz a redução de 60% para a alíquota de 11% dos serviços de saúde. Então, nós temos aqui os serviços que estão contemplados dentro da lista, tá? Isso. Deixa eu só voltar aqui. Inclusive, esses 3 últimos serviços foram incluídos antes da aprovação final do projeto, que eram exemplos que estavam batendo no Congresso de serviços que já notaram que estavam faltando. É pelo NCM que nós observamos que vai estar na lista para competição. Eu já tinha utilizado esse NCM para importação, para ter isenção, para nacionalizar produtos. A lei É o único contato. está exatamente assim, ó. Ela traz a descrição e ela traz do lado o NCM. Vai trabalhar muito com o NCM daqui para frente. Dos medicamentos é a mesma coisa. É nacionalizar, porque daí toda regra tributária, sabe? É. NCM que me dizer o que eu ia pagar, nacionalizar. Aqui tem um ponto importante,
que eu estava avaliando, esses produtos aqui, esses equipamentos, são dispositivos médicos. Eles não geram crédito. Então, se, por exemplo, um hospital faz aquisição de um respirador ou de um monitor, ele não tem crédito. Ele não deve. Mas se ele loca o equipamento, vai gerar crédito. Então, nós temos aqui, por exemplo, aparelhos de eletrodiagnóstico. Não gera crédito, porque ele vem com condição de 100%. Mas e se eu locar o equipamento? A locação vai gerar crédito, porque é uma locação. Aí tem que avaliar custo-benefício. Sim. Mas só... Até alguns negócios, às vezes, de mútuo, né? Aparelho de ultrassom. Na locação, como é locação de equipamento, vai me gerar crédito, porque o NCM muda, passa a ser locação, que já era crédito. Então, isso aqui é algo assim, é algo que a gente está começando a pensar, mas será que vale a pena comprar, já que não vai me gerar crédito? Ou será que é melhor locar? É algo a se pensar, né? A se pensar, inclusive, no planejamento do que você já tem, se está numa empresa, você pode locar para outra, né? Não pode locar, mas a despesa é dedutível. Então, por isso que tem que ser o custo-benefício mesmo na ponta do lápis. Exatamente. Para fazer a simulação. Tem que fazer. Doutor, o medicamento, como que ele classifica? NCM também. Acho que a gente vai ter que abrir a lista. Ah, tá. O medicamento também está tudo. Você quer algo de 100%? Porque a regra geral é 60%, você lembra, Se né? vocês quiserem mandar depois também. Não, tem problema. Pode abrir. A gente já vai tirar a apresentação Só para aqui. dar um Porque exemplo o para grosso vocês. negócio nosso é o momento, né? O quimioterápico. E Então, aí, é. todos entraram, Brasília entrou, Simbro entrou. Então, isso aí no caso de vocês, se for alíquota zero, vocês vão tributar no final e não vão tomar crédito na alíquota, na entrada. Não toma. É como os meus medicamentos não. Você tem o teu NCM? Não, eu não. Mas é uma despesa dedutível. Eu não usei NCM até hoje, eu não sei. Não, dá o nome de algum. Medicamento? É. Pembrolizumab. Pembro. P? P-E-M-B-R-O. Pode ser o Pemetrexed? Pode ser isso aí. Tá na lista de alíquota zero. E você pode recapitular o que significa alíquota zero? Alíquota zero, você não gera crédito para você. Mas aí não. Aí a maioria, então. Porque você vai comprar ele sem incidência do IBS e CBS. Ele não vai ter incidência na entrada, porque ele é alíquota zero. Você não paga. Ele não paga. Na entrada, ele já vem sem tributo, sem IBS e CBS. Porém, você não vai se creditar. Você não vai se creditar. Que é diferente do que acontece hoje, porque hoje o termo é gráfico. Exatamente. Como não vai ser pago na etapa, como não vai ser pago na etapa anterior, não vai te gerar crédito para posterior. Isso significa que ele vai reduzir o valor? O preço. Não, vai aumentar o custo para ela. Não, o preço do medicamento em si, porque ele está com uma alíquota zero, ele vai baixar de preço? Teoricamente, é para baixar. Você pode só terminar a escrita, deixa eu só ver se tem Tem, né? BRO agora. Essa outra estrela. E aí, quando a estrela não dá? Não, vê pelo NCM. Aí a gente precisava do teu NCM, porque às vezes tem um nome diferente. Como que é? A BRO aí. Não, ele não apareceu. Não tá. Mas o que não tá é 60%. Exatamente. Aí vai gerar crédito. Aí equipara o que você vai pagar. Você também vai ter redução de 60%, o medicamento de 60%. Porque o que acontece? Na de 100%, a lista é exaustiva. Exaustiva. A outra é exemplificativa. Essa aqui é exemplificativa, do 100%. A redução de 100%. É exaustiva. Ela tá aqui, tem que estar aqui dentro da lista de 100%. Isso é taxativa. É taxativa, isso. A outra é exemplificativa. Então, é por exceção. Aí pode ser que esteja lá com 60%, te gerando até 60%, aí vai dar certo. Depois, a gente começar a lei? A lei. Tá na A lei. gente manda a apresentação também, se você pode compartilhar. Se você puder compartilhar. Vamos voltar lá. Porque por mais que o nosso contador é terceirizado, mas a gente tem que ter uma boa noção ali dentro para começar o que acontece? até apoiar o contador, para entender o que tem dentro da empresa. O que acontece é essa mudança de mentalidade. Isso aqui não é uma questão mais só contábil. Isso aqui é uma questão de negócio. Sim.
Sim, A, até a uma empresa- decisão de medicamentos, porque muitas vezes você tem 2, 3 parâmetros que o INCM diferentes. sendo diferentes e independe para o paciente. Exatamente. Então, né? Exatamente. Eu posso comprar uma Novalgina, posso comprar, mas tudo é de pirona, você tem essa coisa. É. Né? É porque você vai ter o custo do medicamento com o IBS ou sem CBS e do seu serviço, que você sabe que vai pagar aquela alíquota X depois que você fizer o levantamento, né? Então, os produtos com 100%, eles, eu acho até que isso daí ficou um pouco, eu não sei se isso aí vai ser corrigido, mas quando você pega o produto e vende numa farmácia, aí funciona, porque vai dar a desoneração ali direto para o consumidor final. Mas quando a gente pega um produto de 100% e joga dentro de uma cadeia, seja serviço hospitalar, ou seja, um serviço oncológico, ele, de certa forma, ele cria uma distorção, porque ele vem desonerado, ele não traz crédito, não há o creditamento para um comédia, por exemplo, mas ela, no final, ela paga. Então, no fim, acaba tendo a incidência, porque está dentro ali do preço, aquele insumo. E, por outro lado, ele não vai gerar crédito. Então, ele, até de certa forma, ele viola a não cumulatividade. Ele viola a não cumulatividade, ele viola o princípio da desoneração daquele produto, porque a ideia de se colocar numa lista de 100% é para desonerar. Mas ele desonerou a indústria, que vai me repassar ele desonerado, mas onerou o médico, Exatamente. que precisa dele para processar o serviço. Exatamente. É o que os filantrópicos bateram muito, porque como eles são imunes, fica um resíduo tributário no final, quando você anula a cadeia. Não tem... O filantrópico, ele nem gera crédito. Então, o hospital filantrópico que emite nota para uma empresa de prestação de serviço de saúde, ele não vai gerar crédito para a empresa. Então, o hospital geral que atende a Sadia, por exemplo, vai lá um funcionário da Sadia, atende, fez uma cirurgia, a Sadia pagou em algum plano próprio. Não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito, mas... As consequências depois, quando tudo isso estiver na conta da caneta, pode ser ruim, pode ter muita oportunidade de serviço aí nas terceirizações, nas cotações. Pode ser ruim em várias nuances. Aí. Pode passar muito bom. São as tabelas, né? É os dispositivos médicos, de 100%. E aqui o Simples, né? Para fechar, Simples Nacional, que a maioria das empresas, eles têm 2 sistemas. Atualmente eles passaram a ter 2 sistemas. O sistema pelo próprio Simples, então o IBS e o CBS estão dentro da lista do Simples. Consequentemente, é um sistema que a empresa optante pelo Simples, ela não toma crédito, ela não vai tomar crédito, ela vai pagar o Simples do jeito que ela paga hoje, e não vai ter crédito. Ela optou para ficar dentro do Simples, ela não toma crédito, porém gera crédito Para quem usar o serviço. Para quem usar o serviço, mas um crédito no valor menor, na proporção do que foi efetivamente pago dentro da guia DAS do Simples. E o sistema por fora, que a empresa ela se mantém no Simples para folha de salário, para imposto de renda, contribuição social, porém, ela recolhe o IBS e CBS por fora da guia do Simples. Ela toma crédito na entrada, se ela tiver algum prestador de serviço ou insumo, ela vai tomar esses créditos e vai gerar crédito integral, vamos assim dizer, para o tomador de serviço dela. Então, o Simples, ele vai ter 2 opções. A opção de ficar no regime atual, que é a forma como a gente conhece hoje, porém, ele não recebe crédito e gera um crédito menor. Ou ele paga o IBS e CBS por fora, ele continua no Simples em relação à folha de salário, contribuição social, porém, ele toma crédito para IBS e CBS e gera um crédito maior para o tomador de serviço. Bom, eu acho que é isso. Então, nós encerramos aqui a apresentação. Se tiverem alguma dúvida. Se tiver mais alguma questão. Obrigada. Vou colocar aqui também para o pessoal que está online, se tiverem alguma dúvida. O pessoal já foi comentando, né? Durante a apresentação já surgiram algumas dúvidas, mas se vocês quiserem aproveitar aí o momento, quem está aqui também,
É difícil, né? Olha, O pessoal tá com uma cara não aqui. deu tempo ali ali a estrela dos pães de cabeça, né? Eu já cheguei, mas vou procurar ele, vou chegar lá e vou achar como que ele não vai gerar crédito nenhum. Se não tiver, está em discussão. Essa lista ainda deve passar por muitas discussões, né? Não, Assim, a lei está aprovada, né? tá. E ela começa o ano que vem. Na verdade, começam Agora- as ações jurídicas que talvez... Agora, assim, essa lista, ela, como a Tayane colocou, ela vai passar sempre por atualizações para inclusão, exclusão. Então, ela sempre vai estar ali sendo debatida, cada 120 dias, né, que você colocou. Então, é algo que está em constante mudança, porque a medicina, ela acompanha a tecnologia. Vai incluir novos, né? É, Cada ela 120 dias sempre vai ter. Sim, sempre vai ter. Medicamento. Pode ter situações que ficaram fora, né? Podem ter situações que o governo quis criar um incentivo, mas acabou gerando uma distorção, né? A gente vai saber na prática agora como isso funciona. O que está em discussão ainda de regulamentação é a questão das alíquotas, fixação, né, das alíquotas. Mas a lista é aquela ali. É, A partir do ano que vem, funciona já daquele jeito. Para os operadores de serviço, que nós prestamos serviço, por exemplo, como o IBET, existe já alguma modificação que possa ocorrer? Vocês visualizaram algo dentro dessa relação? Então, a gente acabou não colocando aqui, na outra apresentação que nós fizemos, nós até falamos. Cooperativa e plano de saúde têm regimes específicos. Eles não aplicam essa regra que eu falei aqui. É outro regime. É outro regime. Então, a cooperativa, ela deduz todos os repasses aos cooperados, como também o plano de saúde também deduz. Então, a apuração da base é diferente, eles não tomam crédito, é outra regra. É diferente. Então, a nota que você vai emitir, você vai continuar emitindo, mas eles vão deduzir o valor integral da base de cálculo, eles vão apurar pela diferença. Então, a forma de apuração é diferente, a base de cálculo é outra. Seja para a operadora de saúde, seja para a cooperativa. Para vocês, o que tem de previsão expressa é que as glosas que eles fazem, vocês não vão considerar, obviamente, para cálculo do IBS e CBS, né? E no caso da Unimed, ela pode optar em ser cooperativa ou ser operadora de plano de saúde, que tem dois regimes também na legislação, que são diferentes, eles não são iguais. Então, vai depender do regime que a Unimed optar. Seja para plano de saúde, como, por exemplo, Bradesco, aí ela fica enquadrada como plano e ela, para fins tributários, ela não é considerada como uma cooperativa. Ou ela opta para cooperativa de saúde, cooperativa de maneira geral, que tem um outro regime. Que é um regime específico do IBS-CBS, como tem para banco também. Tem para combustível, Combustível também. Então, tem alguns segmentos que têm o que são chamados regimes específicos. Tem para a Zona Franca de Manaus. Que é outra regra. Isso aqui é uma regra bem geral, mas tem algumas exceções. Tem uma pergunta aqui do online. Para 2026, o hospital já vai recolher o IBS e o CBS? Como será o procedimento para 2026? Ele vai recolher a CBS a Fase de a teste. 1% com a competência. Ele vai ter os dois regimes, então, os contribuintes, de maneira geral, a partir de 2026 até 2032, convivem com os dois regimes. O regime atual, que é PIS, COFINS, ISS, e passa, a partir do ano que vem, a pagar CBS a 1%. O IBS ainda não entra. Esse 1% ele vai compensar com a COFINS no ano de 2026, que nós chamamos de alíquota teste. A partir de 2027, são extintos o PIS/COFINS, já entra integralmente a CBS. 2028, começa a alíquota do IBS, junto com ISS e ICMS, né? E essa alíquota ela vai aumentando progressivamente, o ISS vai diminuindo progressivamente, 2033 implementa completamente o IBS. Ou seja, 2027 CBS integral, 2033 IBS integral. Nesse meio termo, entre esses anos, convivência com os dois regimes. Se torna mais complexo, né?
Se torna. E vamos torcer para isso não representar aumento de custo, né, de carga tributária durante esse período. Então, nós orientamos, inclusive quem segue o escritório no Instagram, estamos soltando aí 12 vídeos falando sobre a IBS-CBS, e a orientação é já iniciar os estudos para se adaptar, porque é muito rápido, passa muito rápido. Até 5 anos atrás a gente estava falando ainda de proposta de emenda à Constituição, se ia vir o IVA dual ou não. Já estamos com a emenda constitucional aprovada, a lei complementar aprovada, e o ano que vem, daqui menos de 6 meses, começa a alíquota. Então, assim, voa, é muito rápido, as mudanças são muito grandes, e a orientação é, comece a se preparar, começa a olhar para o teu negócio, ver o que precisa ser feito. A legislação já está publicada, ela já está valendo assim, ela está em vigor, mas a eficácia dela é a partir do ano que vem, mas o ano que vem é janeiro, nós estamos já indo para julho. Isso você falou, doutora Patrícia, só reforçando, assim, eles não querem ter um aumento da carga tributária, eles querem manter a arrecadação, só que nessa manutenção, alguns segmentos vão pagar menos e outros mais. O caso dos prestadores de serviço, por exemplo, é o que a gente está vendo que A gente vai pagar mais para equilibrar essa régua. Para quem vai pagar menos, como a indústria. Exatamente. Então, assim, não vai haver aumento da carga tributária, o governo, teoricamente, vai arrecadar a mesma coisa, essa é a ideia. Mas cada contribuinte, especificamente, tem uma realidade. Pode ser que um tenha uma carga tributária maior do que o outro, porque vai depender muito também da forma como cada um trabalha. A pessoa que não é organizada, que não pega a nota fiscal, que não presta atenção se aquele contribuinte está gerando crédito e quanto que está gerando crédito, necessariamente a carga tributária dele vai aumentar no final, porque ele não aproveitou tudo que a lei permitia que ele aproveitasse de crédito. Um exemplo é o estoque. O contribuinte que não está atento vai passar 2026, ele não vai tomar crédito do estoque. Isso se perde com o tempo. A gente sabe que as informações vão se perdendo. Ele não tomou, ele perdeu já toda aquela carga do estoque que ele tinha, todo aquele crédito que ele tinha. Pagou PIS e COFINS e vai pagar a CBS. Então, assim, quem não estiver atento, não se atualizar, não prestar atenção nas mudanças, não se atualizar, vai sofrer, porque a mudança, principalmente para o setor de serviço, é muito grande mesmo. É outra forma de trabalho. Talvez a mão de obra terceirizada que toma crédito possa fazer alguma movimentação aí com a CLT, né? Sim. Talvez as empresas preferirem, em algumas categorias, terceirizado que contratar a CLT. Sim, com certeza. Com certeza. A palavra de ordem, então, é planejamento. É estudo, muito estudo. E aí, assim, até também reforçando, o doutor Alex falou, tem aqui na página que vocês estão vendo aqui o Instagram do escritório. O escritório, né, atende o sindicato e atende as empresas que são associadas também, podem atender também nessa parte do planejamento, né, doutor, de ter uma assessoria, né, além do que o sindicato já presta, mas uma assessoria individualizada para quem quiser já se planejar, olhar para o seu negócio, né, com uma assessoria especializada. Eu, assim, já coloco o escritório à disposição. Já vou colocar o escritório para trabalhar, mas é porque é um serviço muito importante que as empresas precisam olhar. E uma coisa que a reforma deixa certo é que não tem remédio igual para todo mundo, né? A solução, ela é individual. E vai. Nós estamos marcando reunião com quem tem interesse para apresentar. Nós desenvolvemos um produto que é o de diagnóstico, análise das mudanças que podem ser realizadas para melhorar a eficiência fiscal, e a gente vem marcando reuniões com quem tem interesse para apresentar esse produto, que a gente entende que isso realmente é muito importante e que as empresas elas precisam se organizar para as mudanças que virão, seja negociando com o fornecedor, seja renegociando com o cliente, seja avaliando internamente qual mudança que deve se realizar, seja societariamente, como, por exemplo, tem situações ali que, às vezes,
um laboratório, ele, ao invés de adquirir o equipamento, às vezes é melhor ele ter uma alocação e gerar crédito para ele mesmo, ter 2 empresas. Então, tem que se estudar isso. Será que vale a pena comprar dentro do laboratório ou ter uma outra empresa de locação daqueles equipamentos que vai prestar serviço para essa aqui? Então, isso tem que ser estudado. E a ideia nossa é avaliar, junto com o Ângelo, os custos e o que isso vai representar de aumento da carga tributária e quais mudanças nós poderíamos implementar para melhorar esse creditamento e essa eficiência fiscal de modo a diminuir a carga tributária no final. Então, a ideia é começar antes e já começar a se preparar para as mudanças, que vão começar muito rápido. Isso é rápido. Não, e até porque a decisão, por exemplo, de compra de um equipamento que não é barato, ele tem que ser realmente feito e pensado a longo prazo, sim, porque você adquiriu esse ano e aí descobriu que era mais barato alocar, já foi, né? Você já fez a aquisição. Então, isso realmente demanda aí um planejamento que não é cultural nosso, né? A gente não tem muito essa cultura de planejamento de longo prazo, mas eu acho que ficou bem claro aí na apresentação de vocês de que é realmente necessário e urgente olhar para o seu negócio de mais longo prazo para promover realmente essas mudanças que podem gerar uma economia fiscal bastante importante, ou um aumento, né, Neila, como você falou, um aumento de imposto de carga que já é altíssimo. Então, assim, precisamos agir urgente para não ter lá na frente um susto e saber que hoje, né, ali no futuro, você está pagando mais imposto do que pagava hoje. Uma lista por nome de medicamento. E deixa eu perguntar, doutor, o equipamento imobilizado, ele também tem uma lista com NCM, ou o imobilizado está fora do crédito? Tá. Só a locação. Qualquer imobilizado. O ativo imobilizado ali está fora do crédito presumido da CDS. Não, ele está fora na virada. Mas, mas quando você adquirir, depois, com já a reforma implementada, ele vai gerar crédito para você também. Então, a reforma aí seria 26. 31 de dezembro de 26. Tá, então, se eu adquirir até ano que vem, por exemplo, em junho do ano que vem... Não, aí você perdeu o crédito. Você adquiriu depois, aí ele vai te gerar crédito. Então, se você for fazer eu estou pensando ano que vem em fazer uma grande compra, um grande investimento em imobilizado. Às vezes é melhor esperar um pouquinho mais, porque dependendo da necessidade, se puder esperar, após a implementação da reforma, ele vai gerar o crédito. O que a gente falou ali é o crédito da virada, porque nós temos 2 situações de crédito. Então, quando a gente está no regime atual, a gente está no sistema já, vamos falar do lucro presumido, ele não gera crédito. Com a virada, o que a legislação trouxe? Falou, olha, quem está no presumido, de 2026 para 2027, pode pegar todo o estoque, vamos imaginar de farmácia, de um hospital. Todo aquele estoque pode creditar dele integralmente para o novo regime, que a gente está fazendo a virada para a CDS. CDS começa em 2027. Então, eu posso pegar e me creditar integralmente esse valor. Que no regime presumido não pode ter creditamento. É um pouco diferente do teu caso, porque no teu caso, você já vai ter o creditamento dos insumos, porque você está no real. O presumido, não. Então, a gente está falando do presumido. A partir de 2027, o sistema, o ativo imobilizado, que você adquiriu um equipamento, ele vai te gerar crédito também. DIBS, inclusive, né? DIBS e CBS. Mas se você adquiriu esse ano, ele não vai gerar para 2027. Porque a legislação não permite o creditamento ali na virada, na transição. Só após transição. Se eu já tiver ele continua. Não permite para ninguém. Então, até isso é interessante, né? Porque se eu estou para comprar um equipamento, às vezes vale a pena esperar mais um pouco, porque depois vai me gerar o crédito. E é um crédito significativo, né? Do imobilizado. E sem brecha, porque pode ser uma respiradora, vou usar direto no paciente, pode ser um servidor, né? Aí vira aquela discussão, não. Mas a brecha da lei não tem para ninguém. Se já é meu, esse respirador, ele continua imobilizado. Sem crédito. Só se eu comprar ele em janeiro de 28,
E aí, Neila, tem mais a outra questão também que você vai ver, só usando esse caso do respirador que a gente fez de exemplo, né? De se compensa ou não. O respirador está naquela listinha lá da alíquota zero. Então, vou esperar, mas ele não vai gerar crédito. Depois ele não gera crédito. Aí é a análise. Eu vou comprar ou eu vou alocar? Isso, aí muda o planejamento. Se for um respirador, ele não gera crédito nem hoje nem depois. O NCM vai virar a estrela do momento agora. Mas na reforma eles fizeram isso um pouco também. Foi pegando legislação do ISS, do PIS e da COFINS e foi incrementando, né? Porque, igual eu falando, NCM a gente está acostumado a ver na importação, né? Calcular IPI, imposto de importação, ICMS importação. A nossa radioterapia tudo é importado. Então, eu só me preocupo em olhar o NCM quando vai comprar equipamento que a gente realiza. Vai tributar com ICMS, imposto de importação. Como vai ser? Aí é a hora que eu pego o NCM e jogo na mão do despachante. Mas, fora isso, eu nunca tinha usado, nem sabia que medicamento tinha. Você compra o insumo, o medicamento, ele se importa? Não, o medicamento. Só equipamento. Eu só posso, o medicamento importado, doutor, só paciente na pessoa física, porque não tem regulação na Anvisa, na vigilância brasileira. Então, só o paciente na pessoa física pode importar. A gente não trabalha com nenhum importado. Tudo tem que estar nacionalizado com a Anvisa. Sim. E para a gente, para as operadoras, precisa estar nas revistas, Tecnológico Fluxo, tal, Brasense, sim. Não importado, não. Importado são os equipamentos, que a radioterapia é diferente. Eu não tenho um medicamento. Tenho equipamentos, né? E aí lá sim eu tenho esse universo de NCM. A gente costuma ver também é positivo e OPME, né? Mas pelo visto, eles não usaram a revista Brasense para trazer os medicamentos, não, quando eu fiz o mar que estava ali dentro. A gente vai colocar os dois no ângulo para a gente. Não Dessa sei como encerrar, eles né? trouxeram os medicamentos ali, né? Mas pelo visto não trouxeram a revista Brasense. Então, Que tenha toda a lista que a Anvisa libera. Pode ser que a operadora não liberou, mas se a Anvisa liberou, ele cai automaticamente dentro das revistas. Esse aí foi objeto de audiência pública no Senado e no Congresso de maneira geral. Vários segmentos participaram, representantes de classe, e algumas coisas foram incluídas, outras foram excluídas. Então, enfim, aí entra naquela discussão política do que entrou, do que não entrou, do que saiu. E aí é difícil até entender o que houve, por que alguns ficaram fora e outros não. Mas vamos descobrir rapidinho. O ano que vem todo mundo sabe. O que entrou, aí você vai recapitular as discussões, né? Sim. Mas isso, situações, essa lista, ela sempre vai estar sendo atualizada, notificada, isso tem que ser acompanhado. Porque pode entrar, sair produto, e eu acho que ela vai estar sempre em mudanças. Isso, inclusive, é um ponto que foi objeto até de crítica, porque a 100% da lista é exaustiva. Como ela é exaustiva, para incluir, tem que mudar a lista. Sempre vai ter que mudar, tem que alterar a lei. E é uma lei complementar, assim. Então, não é fácil fazer essas mudanças e nem rápido também. E aí a ideia nas audiências públicas é de que as listas fossem exemplificativas e não exaustivas. E sendo exemplificativas fica mais fácil. Aí depende só de uma interpretação, né? Mas eles fizeram ela mais amarrada. Se fosse que não dá margem. medicamentos oncológicos e uma NCM, é muito mais tranquilo. Geral, né? Por os serviços, tem o NCM geral ali para eu ver. Eu vi também, vários gerais ali. Que dá para você trabalhar com ele. É isso, então. Obrigada. Obrigado, o pessoal tá? aqui no online também agradecendo bastante pelo conhecimento, que foi extremamente valioso. Então, obrigada, doutora Alex, doutora Tayeli. Vou encerrar aqui a transmissão e vou fazer o sorteio fora do online para não matar o pessoal do online, te inveja. Aí a gente vai fazer o sorteio. Obrigada a todos, então, pela participação. Encerrando a transmissão. E lembrem de preencher lá para receber o material, tá bom? Obrigada a todos.